Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui retomando os nossos trabalhos e continuidade de hoje de manhã. Dizendo, antes de mais nada, que todo esse evento do Ministério Público ele está sendo gravado, né? Então, aqueles que, porventura, não tiveram possibilidade de assistir todas as palestras de manhã, o evento está gravado e de hoje e de amanhã também será gravado. Pedimos desculpas aos nossos, todas as pessoas que estão nos assistindo na transmissão eletrônica. Nós tivemos aqui uma queda de energia e, por isso, estamos começando essa mesa com 15 minutos de atraso. Nós vamos aqui, né, debater agora um debate sobre sobre os desafios, né? É um painel sobre os desafios para o reconhecimento da relação entre os transtornos mentais com o trabalho, né? Esse painel é muito importante porque é uma continuidade, inclusive, da discussão que nós tivemos ontem, né, sobre o desafio do nexo em relação à questão epidemiológica, a questão dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Tivemos hoje uma outra influência de nexo, que é o assédio moral. Nós tivemos essa discussão agora, convenção da OIT, e para esquentar esse debate, nós teremos, então, a apresentação de três pessoas, de três profissionais de saúde, né, um médico, uma médica e um psicólogo. E, primeiramente, eu gostaria, então, de chamar aqui o doutor João Silvestre da Silva Júnior. O doutor João, ele é médico do trabalho e doutor em saúde pública, com linha de pesquisa na saúde do trabalhador, perito médico federal do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e ele é professor e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Centro Universitário São Camilo. Muito obrigado, doutor João Silvestre, que é um colega de trabalho, de pesquisa e um grande amigo. Seja bem-vindo. Doutor João, o senhor tem 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado. Não, se você pode fazer sentado, de pé, como você quiser. Se você quiser ficar ali, ó. Eu, antes do Dr. João fazer a apresentação, eu vou aproveitar e já chamar os outros dois componentes da mesa. Me desculpe, foi uma falha minha. Eu chamo aqui o Bruno Chapadeiro, que é psicólogo,
pós-doutor em saúde coletiva pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e professor adjunto do Departamento de Psicologia de Volta Redonda do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense. Bruno, por favor. E também gostaria de chamar a doutora Simone Oliveira Teixeira, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, residência médica em psiquiatria. Ela já atuou como psiquiatra em ambulatórios, serviços de urgências, em consultórios e hospitais, fez especialização em medicina do trabalho e atua também em serviços de saúde ocupacional em vários locais, né? E, atualmente, ela é analista pericial em medicina do trabalho do Ministério Público do Trabalho desde 2012 até o momento. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Simone. Agora sim, João, ainda bem que você não ampulheta, começa agora, por favor. Sim. Bom dia, pessoal. Vou pedir licença para tirar a máscara, para ficar mais fácil de me comunicar. Pessoal que está aqui presencial, pessoal que está à distância. Começar meu cronômetro agora, para não me perder aqui. Agradeço a organização do evento, doutor Mário, doutora Márcia, doutor Sérgio, e parabenizo mais uma vez pelo projeto que está sendo desenvolvido aqui entre o Ministério Público do Trabalho e a Unicamp. Estamos aí ansiosos pelos outros frutos que vão vir dessa parceria e estou muito feliz de poder contribuir mais uma vez. Estive no primeiro seminário. E, nesse segundo, a gente vai desdobrar um pouco um tema que ficou meio corrido da primeira vez, que é falar um pouco justamente de como a Previdência Social discute, então, essa relação entre os transtornos mentais e o trabalho. Então, essencialmente, eu vou tentar desvendar a história da caixa preta do INSS, mostrando para vocês como é a prática da perícia na hora de estabelecer essa potencial relação, né? É importante, então, para a gente lembrar mais uma vez que o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é a autarquia federal que faz, então, o gerenciamento dos benefícios previdenciários. E, nesse gerenciamento, o estabelecimento, então, do benefício por incapacidade por uma doença que tenha relação com o trabalho, cabe, então, ao Corpo de Peritos Médicos Federais, prestando serviço para o INSS, fazer essa análise. Entre 2017 a 2019, cerca de 67 milhões de brasileiros foram contribuintes para o INSS. Só que existe uma questão especial, porque o benefício acidentário, que é quando a doença pode ter uma relação com o trabalho, quando é um acidente de trabalho, isso só é categorizado para as pessoas que trabalham de carteira assinada, né, os empregados que estão filiados ali a um CNPJ, a uma empresa, aos empregados domésticos, que eu prefiro chamar trabalhadores domiciliares, e aos segurados especiais, que são aqueles basicamente do âmbito rural. Então, quando a gente pega os dados do INSS de acidentes de trabalho, não fala, por exemplo, de doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho nos profissionais do mercado informal, que são os trabalhadores autônomos, contribuintes individuais. Então, é sempre importante a gente ter essa diferenciação, e no seminário anterior a gente falou justamente que a melhor estratégia para a gente ter a visão seria o SINAM, mas aqui a gente vai fazer um recorte da questão previdenciária, então, basicamente, baseado nos trabalhadores empregados, dos domiciliares ou domésticos e alguns dados dos segurados especiais. Então, a comunicação de acidentes de trabalho, apesar da gente falar bastante dela pela repercussão que ela pode trazer nas relações de trabalho, no dia a dia dos ambientes de trabalho, é uma legislação previdenciária. Está na Lei 8.213, de 1991. Então, todo o escopo de quando abrir uma CAT, como abrir a CAT, quem pode, todo mundo pode abrir uma CAT, né? Está na legislação previdenciária, e o acesso, então, a essa notificação hoje em dia é virtual. Então, tem um site onde você acessa e faz, então, essa comunicação, e aí você consegue caracterizar, na verdade, para a esfera
previdenciária, né, para a Previdência Social, fazer essa notificação de que aquela doença ou aquele agravo teve relação com o trabalho. Esses acidentes de trabalho, então, quando você pega um dado, acidente de trabalho no Brasil, ele engloba aí os acidentes típicos que ocorrem, então, no ambiente de trabalho, no horário de trabalho, os que não são tão típicos, né, mas que a pessoa está a serviço da empresa, mas também agrega aí os acidentes de trajeto, de casa, trabalho, casa, e todas as doenças que a Previdência tenha caracterizado como sendo uma doença relacionada ao trabalho. Seja aquela doença que é o Schilling 1, né, o trabalho é a causa direta, chamada doença profissional, quanto as doenças Schilling 2 e 3, onde o trabalho ele influenciou aquele processo de adoecimento ou ele agravou uma condição pré-existente. Então, quando a gente pega esses dados, acidentes de trabalho no Brasil, se for dado da Previdência, está trazendo todas essas informações. Tá? E aí, nesse sentido, eu sou do tempo que a gente guardava 6 folhas de carbono para fazer a CAT em 6 vias. Então, alguns anos atrás, o preenchimento era nesse documento em papel e, obviamente, com o desenvolvimento, né, da informática, outras estratégias têm sido implantadas. Até 2, 3 anos atrás, a gente tinha, pelo CAT Web, a emissão desse documento, onde era necessário ainda carimbo e assinatura. E, hoje em dia, pelo e-social, pelo site do INSS, já sai esse documento que tem lá a chancela e é aceito para o registro, né? E esse documento é o que vai ser levado, deve ser levado, antes da pessoa se afastar do trabalho, né? Então, muitas vezes, você tem um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho que não leva ao afastamento. Inclusive, é um dos campos da CAT, você dizer se tem afastamento ou não. E a pessoa, tendo mais do que 15 dias de afastamento, ela vai ser encaminhada, então, para o INSS para ser submetida a uma perícia médica federal, que vai verificar se aquela doença ou aquele acidente leva a uma incapacidade laborativa. E aí, essa condição, para o trabalhador empregado, né, filiado a um CNPJ, é no 15º dia, mas eu preciso lembrar que, para o trabalhador doméstico, esse encaminhamento é desde o primeiro dia do afastamento. Então, o empregador doméstico ele não tem que pagar nenhum dia de atestado, a Previdência paga desde o primeiro dia e esse encaminhamento tem que ser feito já desde o primeiro dia. Se a incapacidade ela for considerada temporária pela perícia, vai ensejar o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Se for uma condição permanente, a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. E a gente tem a questão da pensão por morte, né, que vai ser concedido aos dependentes. Todos esses benefícios eles podem ter a caracterização da não relação com o trabalho. Então, é uma doença que não tem relação com o trabalho, o benefício vai ser um auxílio temporário previdenciário, mas se a perícia configurou que o trabalho influenciou esse processo de adoecimento, isso vai ser, então, caracterizado como espécie acidentária, tanto para o auxílio quanto para a aposentadoria. E a pensão por morte ela não é analisada pela perícia, tá? Isso daí, basicamente, é feita a solicitação administrativa e seja apresentados os elementos para o administrativo fazer essa caracterização da questão da pensão por morte acidentária. E aí a gente tem alguns dados que eu apresentei, convido vocês a assistir o primeiro seminário que está gravado, está no YouTube do MPT, aqui de Campinas, 15ª região, e a gente apresentou alguns números sobre essa concessão de benefícios por incapacidade no Brasil, os transtornos mentais, a terceira principal causa, pegando a média aqui de 2017 a 2019, cerca de 8,8%, e a caracterização acidentária desses benefícios, a gente pode ver que só 5% dos benefícios foram considerados acidentários para fins de concessão de benefício por incapacidade, nesse caso, o benefício temporário, né? Se a gente comparar com as causas externas, que são os acidentes, por exemplo, os acidentes cerca de 19%, os transtornos mentais só 5%. E aí, vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que a perícia utiliza na hora de fazer essa caracterização, então, da doença incapacitante com as exposições que a pessoa tenha tido no trabalho, que na esfera previdenciária é o que é chamado de nexo técnico previdenciário. Ele está bem descrito no decreto 3048 de 99 e é de 3 tipos: o individual, o profissional do trabalho e o epidemiológico, o famoso NETEP, né? Vou falar primeiro do profissional. O profissional ele se baseia na lista A e B do decreto 3048, que, na verdade, é a mesma lista que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 1999 e que estabeleceu a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, não é à toa
ser ainda a lista de 99, porque foi, na verdade, a junção, na verdade, do trabalho do Ministério da Saúde, que foi replicado na esfera previdenciária, de reconhecer, quando uma pessoa tivesse uma doença, que aquela doença, em virtude das exposições ocupacionais que essa pessoa tinha, que já é reconhecido pelo Ministério da Saúde como sendo relacionadas ao trabalho, o Ministério da Previdência aproveitaria isso para configurar os benefícios como acidentários, né? E aí, só para exemplificar para vocês, a lista A, ela traz, então, os agentes de risco e as doenças, e a lista B é o espelho. Então, apresenta as doenças e os fatores de risco para aquelas doenças. Para quem quiser ter os detalhes, temos, então, o Manual do Ministério da Saúde de 2001, que explica, CID por CID, a caracterização clínica, a relação com o trabalho, inclusive as estratégias de prevenção, né, para os trabalhadores não desenvolverem essas doenças relacionadas ao trabalho. E até cabe aqui a gente lembrar que o processo de atualização da lista em 2020 foi um processo de atualização do Ministério da Saúde, que tem todo um enfoque de vigilância em saúde. Então, a modificação da lei no Ministério da Saúde não modifica automaticamente a legislação previdenciária, que tem um escopo mais de indenização. Então, até para que, se a atualização de 2020 tivesse sido mantida, porque foi revogada, né, precisaria que houvesse um processo dentro do Ministério do Trabalho e Previdência para atualizar o que a Previdência reconhece como nexo profissional do trabalho. Então, hoje, esse nexo é estabelecido a partir da lista que está no Decreto 3048, que é a mesma lista do Ministério da Saúde, tá? Que a gente tem, por exemplo, para episódio depressivo, a questão da exposição a tolueno, tricloroetileno, brometo de metila, manganês, mercúrio, sulfeto de carbono. Então, se alguém chega lá na perícia com um quadro depressivo e essa pessoa trabalha, por exemplo, numa fábrica de lâmpada fluorescente, o sistema vai me dizer, olha, João, essa pessoa trabalha numa fábrica de lâmpada fluorescente de potencial exposição ao mercúrio. Esse transtorno depressivo ele é um caso de nexo técnico profissional, baseado na lista A, na verdade, a lista B, né, porque a gente coloca a primeira doença, na lista B do Decreto 3048, e eu, perito, vou definir ali, conforme a história que aquele trabalhador me contar, os elementos que ele me trouxer, o registro dele em carteira, no sistema previdenciário, se é uma depressão relacionada ao trabalho, uma depressão incapacitante, né, porque a gente precisa primeiro reconhecer a incapacidade, e aí a gente estabelece, então, o benefício como acidentário por essa relação de ser uma depressão em alguém que trabalha exposto ao mercúrio. E aqui, claramente, a gente vê que os fatores psicossociais não estão elencados e que estão elencados na atualização 2020 da lista e que, enfim, essa discussão a gente tem até publicações que a gente já desdobrou essa discussão, mas hoje é o que tem para a Previdência. E só para ilustrar para vocês, os transtornos de ansiedade não estão na lista, o que estão, na verdade, como os F40s, né, é a reação ao estresse grave e transtorno de adaptação, estresse pós-traumático, que fala um pouco sobre as circunstâncias relativas a condições de trabalho, e que, pioneiramente, trazia também a questão do burnout, o esgotamento profissional. Então, a lista de 1999 se fala tanto de burnout atualmente, e desde 1999 o Ministério da Saúde já disse que o esgotamento profissional é uma doença relacionada ao trabalho, é um quadro relacionado ao trabalho, e está lá claramente as dificuldades físicas e mentais para realizar o trabalho, o ritmo de trabalho penoso. Se alguém chega com um burnout lá na perícia, isso teria que ser caracterizado como acidentário, e a gente mostrou dados desse período de 2017 a 2019, que nem sempre a perícia estabelece esse relacionamento. Falando, então, do nexo individual, o nexo individual, o nome já diz, depende de caso a caso. Então, são doenças equiparadas a acidentes de trabalho ou acidentes de trabalho propriamente dito. E, para esse tipo de nexo, basicamente, é quando a pessoa chega com a CAT lá na nossa frente, ou com um SINAM emitido, porque, mesmo sendo empregado, nem sempre a CAT é emitida, então a pessoa pode chegar com um SINAM para nós na hora da perícia. E, se a pessoa não trouxer CAT, não vai ser estabelecido? Pode ser estabelecido, porque a pergunta no sistema da perícia não é se a pessoa trouxe ou não trouxe CAT. A pergunta no sistema da perícia é: a incapacidade decorrente de acidentes de trabalho, típico trajeto, se a história que está sendo apresentada pelo trabalhador na anamnese, ela convenceu o perito de que que aquilo foi um acidente de trabalho, o perito pode estabelecer ali, porque a pergunta não é se tem ou se não tem CAT. Se não foi um acidente, aí torna-se a perguntar
se não é decorrente de uma doença equiparada a acidentes de trabalho. Então, o nexo individual ele vai, sim, o nome é individual porque é caso a caso, e depende da história dos elementos que forem apresentados para se estabelecer o benefício acidentário pelo nexo individual. Se a gente colocar que não é um acidente, que não é uma doença equiparada, ainda tem uma terceira pergunta, que é a pergunta criada em 2007, quando foi implantado o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. E prestem atenção para a pergunta. A pergunta é: há elementos médicos periciais para não aplicação do NETEP? Então, diferente das perguntas anteriores, que a gente vai confirmar ou não, a terceira pergunta diz: você tem como negar que esse é um caso de nexo técnico epidemiológico previdenciário? E o que é esse nexo, né? Então, esse nexo ele é baseado numa lista que está lá no Decreto 3048, que vem de um estudo defendido pelo professor Paulo Rogério na UNB, que fez uma análise das matrizes, da matriz, na verdade, de concessões de benefício, e que estabeleceu uma relação estatística, ou seja, baseado no estudo epidemiológico, entre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas e os CIDs, que aquelas empresas, que os trabalhadores daquelas empresas iam requerer benefício no INSS. E aí, conforme a quantidade de doenças que aquele determinado CNAE gera, e isso é estratificado por CNPJ, né, das empresas, foi visto por análise estatística que tinha algumas situações que existiam um maior risco das pessoas adoecerem em determinadas situações de atividades econômicas. E aí foi criado, então, o NETEP, e tem uma lista que vai dizer quais são os agravos CID-10 e quais são os CNAEs que têm essa relação de nexo epidemiológico. E aí, para os transtornos mentais e comportamentais, a gente tem, por exemplo, para o grupamento F10 a F19, que são os transtornos mentais e comportamentais devido aos usos de substâncias psicoativas, todos esses CNAEs, por exemplo, correios e telégrafos. E a discussão, por exemplo, se os carteiros possam ter um alcoolismo relacionado ao trabalho. Porque o NETEP mostra para a gente que existe uma relação estatística e o perito vai caber a ele descaracterizar o NETEP, porque a pergunta é: você tem como descaracterizar isso, que a matriz do INSS está mostrando que a lei previdenciária, o decreto 3048, está te dizendo que é uma relação, uma relação entre o transtorno mental e a atividade econômica? O outro grupamento, F20 a F29, que são as esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. Então, o perito tem elementos para descaracterizar um caso de alguém que trabalha numa empresa conservadora de prédios e condomínios que tem uma esquizofrenia incapacitante. Os casos mais frequentes, né, os transtornos de humor, como, por exemplo, o transtorno depressivo, episódios depressivos, transtorno depressivo recorrente, que está aqui entre o F30 ao F39. Os trabalhadores de serviços hospitalares. Tem como descaracterizar que um técnico de enfermagem, uma enfermeira que trabalha no serviço hospitalar, aquela depressão não tenha relação com o trabalho? E o grupamento do F40 ao F48, os transtornos neuróticos relacionados com estresse e transtornos somatoformes, se, por exemplo, uma comissária de bordo de um CNAE de transporte aéreo de passageiros apresenta uma ansiedade generalizada, se essa ansiedade generalizada incapacitante não tem relação com o trabalho, porque a lei indica que deveria ser aplicado o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, como a pergunta é se há elementos médico-periciais para não aplicação do NETEP, existe toda uma discussão, na verdade, um arcabouço de legislação para o perito poder fazer essa descaracterização. Então, a perícia tem autonomia para isso, faz parte do ato médico, né, essa autonomia, e aí ele precisa, na verdade, justificar, e são dadas algumas opções para fazer essa justificativa da não aplicação do NETEP, como, por exemplo, se não houver evidências de exposição a risco ergonômico, a risco químico, risco biológico, risco físico, risco mecânico. Então, precisam ser apresentados elementos para dizer que não tem essa exposição de risco. Ou, se o tempo entre o início da doença e o início da função é insuficiente para você fazer uma correlação de temporalidade, de desenvolvimento do quadro clínico, conforme o início da exposição. Se a queixa descrita não é compatível com lesão ocupacional, então o perito médico ele pode fazer, desdobrar, na verdade, a gente clica no botão, mas tem que explicar.
E, principalmente, o segurado informa que a lesão não ocorreu no trabalho. A gente fez um levantamento com mais de 800 casos, que quase a metade foi o trabalhador que disse: não, doutor, eu não caí no trabalho, não, doutor, não estava trabalhando, não, doutor, essa doença não tem nada a ver com o meu trabalho, que aí, particularmente, para mim, eu acho que não deveria existir esse campo. Os elementos precisariam ser apresentados pelas empresas de que não houve essa exposição para que houvesse a caracterização, mas o sistema permite a desconfiguração do NETEP nesse caso, né? Se a perícia implantar o benefício como sendo da espécie acidentária, ou seja, clicou-se lá no botão de que é uma doença profissional, é uma doença de nexo individual, ou se é um caso de NETEP, a empresa pode recorrer. Então, depois que o benefício foi implantado, o famoso B91, então pode entrar no Conselho de Recursos da Previdência Social, solicitando para qualquer um desses nexos a reversão. E para o NETEP existe a famosa contestação, então pode ser feita a reclamação ou pedido para ser mudado a caracterização do benefício da espécie acidentária para a previdenciária pela contestação direto na agência. Tá? Para essa contestação, existe todo um regramento legal nesse sentido, e que a empresa precisa apresentar os elementos, né? Porque o ônus da prova, nesses casos, vai ser da empresa de dizer que não, a exposição não foi ocupacional. Existe um manual da Previdência, que dá as diretrizes de apoio médico-pericial para a análise, então, dos transtornos mentais e comportamentais, indicando aí os graus de incapacidade, porque o nome até mudou, né, de auxílio-doença para auxílio por incapacidade, porque não é a doença que justifica o benefício, mas a incapacidade para o trabalho. Então, foram indicados alguns critérios. Esse documento, a primeira versão de 2008 e a última revisão foi de 2013, ele que deveria ser a tábua da salvação do perito quando ele estiver em dúvida ali naquele momento. E aí, infelizmente, fazendo análise técnica aqui, a gente vê que não existem elementos nesse documento que ajudem a gente a fazer a configuração ou desconfiguração de que uma doença tem relação com o trabalho. Só para exemplificar para vocês, em relação aos episódios depressivos leves e moderados, F32.0 e F32.1, eles trazem se pode haver incapacidade para um diagnóstico como esse, quais são os fatores agravantes para aqueles casos e os fatores atenuantes. Não falam a respeito dos fatores predisponentes ou os fatores de risco. Então, por exemplo, em relação ao ocupacional, para esses episódios depressivos, o perito deve avaliar o risco da pessoa para si e para terceiros e uma desmotivação profissional para inferir se é uma condição incapacitante. E um fator atenuante é se a pessoa tem uma motivação para realizar o seu trabalho. Então, esse documento, que é a diretriz, não traz elementos objetivos para que a gente possa fazer essa análise. Em relação, por exemplo, aos transtornos de ansiedade episódica, o famoso transtorno de pânico, ansiedade generalizada, esse documento ele fala que, em geral, não são incapacitantes, o que é bem diferente da epidemiologia, que a gente sabe que são o segundo principal motivo de concessão do benefício por incapacidade. Obviamente, estou falando de um documento que a última atualização é de 2013, né? Mas que também traz aí as questões de fatores agravantes e atenuantes, trabalhar com um agente específico de risco, risco para si e para terceiros. Então, como condições aí que o perito deve levar em consideração para avaliar a incapacidade. Não fala sobre a avaliação do nexo técnico-epidemiológico. E, só para finalizar, queria compartilhar com vocês uma publicação minha com a professora Frida, que saiu na Revista Brasileira de Epidemiologia, que a gente pegou dados aí de cerca de 131 pessoas que receberam benefício por incapacidade e a gente estudou o que é que influenciava o perito, o que poderia influenciar o perito na hora de haver o estabelecimento do nexo, de algum nexo previdenciário, e aí, no caso, individual, profissional ou epidemiológico, e a gente perguntou às pessoas, no dia da perícia, como eram as suas condições psicossociais do trabalho, usando os documentos, os questionários que já foram discutidos ontem. Então, a gente usou o modelo da demanda, controle e apoio social, a gente usou o modelo do desequilíbrio esforço-recompensa, a gente configurou como é que aquelas pessoas avaliavam a sua condição de trabalho, e o que é que a gente viu com essa pesquisa? Que não batia a situação de que era um benefício acidentário com a percepção da pessoa de que o trabalho era uma situação nociva. Qual é a interpretação que a gente tem? A falta de critérios. Então, existiam pessoas que o trabalho não era um trabalho
psicossocialmente nocivo, e a perícia indicou o benefício como acidentário, e pessoas que tinham o reconhecimento, a percepção de que o trabalho ele era nocivo, não tiveram acesso ao benefício acidentário. Então, fica aqui a crítica, no artigo a gente desdobra isso, sobre se as ferramentas que são utilizadas pela Previdência, se elas estão realmente fazendo a justiça para os casos. Para finalizar, lembrar sempre que a CAT deve ser emitida sempre, inclusive na suspeita, independentemente de ter afastamento ou não. Essa CAT, se a pessoa precisar passar na perícia, tem que ser dada uma via para o trabalhador levar e apresentar na perícia, que facilita o estabelecimento do nexo. Discutir, na verdade, solicitar à Previdência que crie ferramentas para que os peritos tenham acesso a documentos, a informações, a materiais que possam subsidiar uma avaliação mais aprofundada e qualificada desses nexos técnicos, que são as ferramentas que podem ser aplicadas pelo sistema previdenciário. Que a gente tenha, na verdade, um entendimento de que cada nexo, apesar de envolver ali um processo pericial, ele depende basicamente da história. O trabalhador precisa ser orientado do que é que ele pode e deve falar durante a perícia, porque existe a possibilidade, muitas vezes, de uma descaracterização do nexo pelo discurso que o trabalhador faça, que pode ser um discurso de medo, e aí a gente não tem como mensurar isso, porque a gente depende do que ele está falando na hora da perícia. E que a questão da descaracterização ela deveria ser feita só realmente nas situações em que não houver o nexo, não houver essa relação da doença com o trabalho, e que a sociedade deveria brigar por isso, que essa descaracterização não ocorresse de forma arbitrária, porque aí, nesse caso, a gente está deixando de dar acesso à justiça social. Então, queria agradecer a vocês a atenção, acho que eu falei no meu tempo, e fico disponível para o debate. Muito obrigado, João, pela brilhante exposição, esclarecedora e, sobretudo, dentro do tempo que a gente combinou. Vamos continuar. Chamamos agora para esse painel o Bruno Chapadeiro. Por favor, Bruno, 20 minutos aí. Ok. Obrigado. Bom, eu só vou dar um pulinho para cá para poder tirar a máscara. Eu estou com as minhas colinhas aqui e para controlar o meu tempo. Bom dia a todas, todos e todes que nos acompanham, presencial e online. Queria agradecer, poder estar aqui, parabenizar e enobrecer uma iniciativa como essa, na figura da doutora Márcia, quem eu tenho muita estima, doutor Mário, doutor Sérgio. Queria fazer um agradecimento especial à nossa equipe aqui, eu fiz questão de nomear as pessoas que têm nos acompanhado, Beatriz, Larissa, Tainá, Guilherme, quem nos ajudou antes também, Marília, Catana, Leandro, obrigado. Saudar a representação dos trabalhadores. E meus companheiros de mesa também. João, sempre aprendo muito com você. Um prazer. E Simone, prazer conhecê-la. Bom, o passador está aqui. Tá. Eu vou começar a contar meu tempo agora, viu, Sérgio? Brincadeira. Opa. Bom, primeiro de tudo, eu quero fazer uma contextualização. Acho que o papel aqui, né, a parte que me cabe nesse latifúndio, é falar um pouco da parte da perícia judicial, né, o nexo trabalhista. Se puder pegar aqui, obrigado. Mas também foi o tema da minha tese de doutorado aqui na Unicamp, né, onde eu estudei justamente as perícias de INSS, as perícias judiciais. E no meu pós-doc, eu estudei as perícias do Ministério Público do Trabalho, as perícias também realizadas no CIAS, então também quero tentar trazer um pouco de um panorama, né? Mas, basicamente, nessa perspectiva nossa da saúde do trabalhador, da saúde mental relacionada ao trabalho, a gente entende essa relação da saúde e doença como um processo social, né? Determinado por um momento histórico. Então, isso é muito importante. Se a gente teve lá uma explosão de casos nos anos 90, né, das LERDORTs, justamente pela tecnificação do trabalho, né? Hoje em dia, como o Dr. João colocou, temos os transtornos mentais relacionados ao trabalho como sendo a segunda maior causa de afastamento, né? Justamente por tudo que a gente discute sobre reestruturação produtiva, sobre as transformações do mundo do trabalho, né? E o quanto que essa nossa análise, né, de um ponto de vista macro, sociológica, econômica, tem que estar também nas nossas anamneses ocupacionais, tá? Então, saúde e doença enquanto um processo que coexistem, né? Eu posso estar saudável nesse exato momento para a Covid-19, para uma diabetes, por exemplo, mas posso estar adoecido por uma ansiedade, por uma pressão alta, né? Então, a gente está
a todo tempo convivendo com isso. E, como o Dr. Mário colocou, da saúde física e psíquica serem indissociáveis, né? Então, justamente, a gente tem componentes de uma carga mental de um trabalhador, uma trabalhadora acometidos por uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo, né? E que eu acho fundamental nas nossas anamneses enquanto profissionais, e aqui eu estou fazendo contraponto, que eu sou, né, o profissional da psicologia numa mesa eminentemente médica, né? É que eu falo para os meus alunos que mais do que a gente entender algumas técnicas, é a gente entender essa categoria do processo de trabalho, né? Eu lembro de uma estagiária que me falou assim: professor, as técnicas de enfermagem lá do hospital, elas reclamam muito de dor lombar, né? E eu disse a ela, falei, bom, deve ser porque elas precisam fazer muito esforço para carregar os pacientes, etc., né? E ela brilhou os olhos e falou, nossa, é exatamente isso que eles dizem, né? Eu falei, olha, então a importância de ouvir, né, uma escuta atenta, de ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras para compreender o processo de trabalho, para daí, sim, a gente compreender também e estabelecer esse nexo de causalidade, né? Então, processo de trabalho, tudo que a gente já viu aqui, né, essa confluência das condições de trabalho, da organização do trabalho, aí numa configuração bem didática que o Deju já nos coloca lá no Loucura do Trabalho, né? Então, essa parte do conteúdo das tarefas, a hierarquia, os ritmos, turnos, né? Relações de poder, o apoio social, tudo isso tem que estar no nosso entendimento, né? E o processo de desgaste mental e trabalho é quando o exercício do trabalho se dá sob essas condições precárias que afetam o bem-estar da pessoa. Então, tudo que a gente tem visto também desde ontem, exaustivamente, as longas jornadas, o assédio moral e sexual, abuso de poder e gestão autoritária, metas inatingíveis, né, avaliações individuais, os processos de reengenharia, downsizing também, né, que são extremamente nocivos à saúde mental, quando a gente vê pessoas que são demitidas, quando a gente vê pessoas que mudam de setores, etc., né, são terrenos férteis aí para violências no trabalho, né? Então, basicamente, como diria, né, o cartunista André Dahmer, é chorar na terapia para conseguir sorrir no trabalho, devido a como o trabalho anda configurado atualmente, né? A professora Edith Seligman Silva faz uma conceituação do que seria o desgaste mental que a gente precisa compreender, quais são essas cargas mentais, né, no trabalho. Então, o desgaste literal, gerado por um dano na estrutura do sistema nervoso, por exemplo, por um acidente de trabalho. O desgaste psicofisiológico, que inclui aí os fenômenos do estresse, da fadiga, e o desgaste simbólico, que diz sobre as referente às perdas do que é significativo para o trabalhador e para a trabalhadora, né? Então, se ele tinha um modo, um jeito de andar com a sua vida anterior àquele trabalho, né, o que acontece nesse meio termo aí que a gente precisa entender para poder realizar esse nexo. Lembrando que... Está passando aí? Lembrando que os transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles já são, né, nos nossos sistemas de notificação junto ao Ministério da Saúde, como de notificação compulsória. E eu quero que a gente guarde isso, né, essa informação de suma importância, e eu coloco aí alguns que já estão previstos, né, na lista de doenças relacionadas ao trabalho, que o João bem nos expôs, da dificuldade que nós temos ainda nos âmbitos periciais, seja INSS, seja Justiça, seja Ministério Público, da intersetorialidade, né, da multiprofissionalidade, em que a gente possa ter sistemas integrados, né? Eu não tive nunca uma perícia que eu realizei, eu sou perito na Justiça do Trabalho, que ela se tornou uma notificação, por exemplo, né, para os órgãos competentes, pensando aí na ampliação dos nossos dados epidemiológicos, etc. Tá? Bom, a ideia da gente relacionar doenças ao trabalho, né, não é uma ideia nova, então, aí o considerado pai da medicina do trabalho, Bernardino Ramazzini, em seu livro clássico, 1700, já dizia, né, que nas nossas anamneses dos profissionais de saúde a gente deva incluir essa questão, né, o que você faz, né, de que arte se ocupa, porque na fonte do sustento da pessoa poderia residir a causa da sua patologia, né? Então, a OIT reforça essa ideia, ainda num documento de 2010, dizendo que a gente deve buscar o reconhecimento da etiologia ocupacional das doenças, né? E não só buscar o nexo como uma ideia de causa e efeito. Então, o nexo, né, o que eu vi na minha pesquisa é que ele depende de quem olha, porque como não há uma integração, não há uma intersetorialidade, cada instituição vai ver o nexo de uma forma. Então, o INSS, como o Dr. João já nos colocou, vai entender como individual, profissional, NETEP, né, a doença do trabalho.
Na justiça, a ideia do nexo presumido, a partir dessa figura jurídica, por exemplo, do poluidor-pagador, né, que é adquirido do direito ambiental, que está pautado nas nossas legislações, lá desde 1919, de que se determinada atividade econômica está intrínseco a algum problema que ela possa decorrer ambiental ou de prejúdice, né, à saúde de trabalhadores, que então já se incorra um pagamento, né, de adicionais ligados à periculosidade, por exemplo, né? Então, o professor René Mendes coloca que na justiça se fala muito de doença ocupacional, que ele traduz como um neologismo à brasileira, né, que deve ser evitado, porque a questão de ocupacional pode significar não exatamente relacionado ao trabalho. E na saúde nós já avançamos, então, nessa questão já desde a década de 90, em que a gente entende a classificação de Schilling, né? Então, como o Dr. João já nos colocou, o trabalho como uma causa necessária, como fator contributivo, mas não necessário, e no caso das doenças mentais, então, o trabalho como provocador de um distúrbio ou agravador, né? Ou seja, é uma questão que para nós já é superada nesse sentido, se determinado adoecimento, principalmente se tratando dos transtornos mentais, onde realmente, né, a averiguação é complicado, né? Há múltiplos fatores que confluem, mas não nos interessa mais saber se é relacionado ao trabalho, não é relacionado ao trabalho, se foi na vida pessoal, se foi, né, no trabalho exatamente, mas entender sim qual é o grau de contribuição, né? Então a pessoa, mesmo que ela tivesse alguns episódios depressivos, mas pudesse estar controlado de alguma forma, seja por uma via medicamentosa, por psicoterapia, etc., né? Qual foi o grau de influência desse trabalho para fazer desandar essa condição, por exemplo, né? Então é isso que a gente tenta entender, pelo menos, né, no meu caso, nas perícias judiciais. E aí um outro esquema também feito pelo professor René Mendes, né, de que justamente a gente deveria superar, né, essa parte da causa e efeito direta, né, mas sim entender que uma causa pode ter vários efeitos, como múltiplas causas ter um efeito apenas, né, ou múltiplas causas e múltiplos efeitos. Então, que compreender que essa ideia de nexo causal, né, ainda mais em se tratando dos transtornos mentais, é de uma dificuldade tremenda, mas que a gente precisa, no exercício do trabalho, né, e nas nossas compreensões em termos de pesquisas científicas, avançar nessa questão. Porque justamente a dificuldade ainda reside em se ficar buscando o nexo etiológico, né, ou seja, essa causa única do adoecimento, num modelo biomédico clássico de patógeno hospedeiro, né? A Laurel, ela, da medicina social latino-americana, já nos dizia na década de 80, né, que a gente enfrenta uma caixa preta, onde é difícil realmente, né, entender o quanto que esses processos sociais, né, eles confluem e reverberam nos nossos corpos, né? Mas compreender que justamente a doença e o processo de adoecimento são fenômenos, antes de tudo, sociais e históricos, né? Então, não à toa a gente tem com as transformações do mundo do trabalho também as transformações, né, as epidemiologias apontando para, atualmente, os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Tá? A professora Edith Seligman Silva também, então, coloca, né, que para a gente fazer uma relação causal entre doença e trabalho, ela propõe 5 níveis de análise, que a gente pode pensar como exagerado, né? Vamos pensar assim, bom, lá internacional, inclui as relações econômicas e políticas no mundo globalizado. Como é que eu vou fazer isso em relação a uma perícia, né? Mas quando eu entendo, por exemplo, que há um relatório da OMS de 2018 que mostra que os maiores casos, os maiores índices, estatísticas de suicídio que nós temos ao redor do mundo, historicamente, se dão em momentos em que há austeridade financeira, né, em momentos de crise econômica, ou seja, o suicídio, que é tema do nosso seminário aqui, ele está muito mais ligado à miséria, à pauperização, né, isso tem que estar nas nossas anamneses de alguma forma. Isso tem que estar, né, para a gente compreender que um fenômeno que nós estamos vivendo, por exemplo, mais de 30 milhões de brasileiros, né, de insegurança alimentar, ele está posto, né, como uma realidade, porque o trabalho, né, ele satisfaz primeiro o reino da necessidade, depois o reino da fantasia, né? Então, todo esse apanhado, né, justamente esse próprio relatório da OMS coloca que os países que mais sofrem, né, que ao redor do globo nós temos tido baixos índices, cada vez decrescentes em relação a suicídios, mas que aqui no sul do mundo, como diria o professor Ricardo Antunes, né, América Latina e Caribe, nós temos crescido mais do que a média
mundial, né? E isso mostra justamente que nós, como está posto no índice de Gini ou nos estudos da Escola de Economia de Paris, né, nós somos, Brasil, América Latina, a região mais desigual do mundo, né? Então, isso tem que estar nas nossas análises, no nosso entendimento. Senão, a gente fica só falando, né? Reestruturação produtiva, futuro do trabalho, etc. Mas, quando chega ali na hora do vamos ver, na prática, a gente esquece tudo isso e foca só naquele corpo ali, né? Como se aquilo fosse deslocado de todo esse processo social e histórico. Bom, eu tento fazer, então, uma avaliação biopsicossocial, em que requer essa transdisciplinaridade, né? Não é prerrogativa de nenhuma categoria profissional, né? Ou seja, eu utilizo de instrumentos que podem ser utilizados também por outros profissionais que façam perícias, sejam médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, né? Deve ser pautada numa dimensão ética, né? Sem negligenciar, então, esses elementos, né? Históricos, estéticos, políticos, sociais, econômicos, enfim. Então, como que eu faço, né, uma perícia quando chega para mim na Justiça do Trabalho? Eu parto dessa abordagem pluridimensional proposto pela professora Elisabeth Antunes Lima, a partir dos estudos do psiquiatra francês Louis Leguilin, né, em que eu faço todo um levantamento de dados da história de vida, da ontogênese, como que a pessoa compreende o processo de adoecimento, isso falando apenas no momento ali clínico, né? Faço um levantamento da história laboral da pessoa e do seu histórico de adoecimento, verificando como que ela compreende ergonomicamente o trabalho real, né, e não o prescrito. Esses dois levantamentos são confrontados com pesquisas acadêmicas de natureza epidemiológica ou estudos de caso, né? Então, o próprio Observatório de Saúde e Segurança, né, o Smart Lab do Ministério Público do Trabalho, é um companheiro que eu tenho. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde também são companheiros meus nesse momento da perícia, né? Porque lá eu tenho dados epidemiológicos que me apontam justamente o que está se passando naquela categoria, né? Faço observações diretas, questionários, entrevistas no local de trabalho, fontes documentais. Eu peço ao juiz, né, para poder visitar o local da empresa, né, em juízo, onde eu analiso os processos de trabalho, os relacionamentos interpessoais, né, o domínio, a autonomia desse trabalhador, dessa trabalhadora, os turnos, escalas. Eu passo um dia inteiro lá na organização tentando compreender, né, como é que se dá esse processo. E faço um preenchimento de lacunas restantes com exames psicológicos aí próprios, né, da minha formação, como de atenção e memória, por exemplo, se necessário. Bom, eu acho que eu não vou ter tempo hábil para apresentar o instrumento que eu utilizo, mas é uma investigação biopsicossocial, é um instrumento proposto pelo professor André Vizácaro Amaral, da UEL, que foi validado no seu pós-doutoramento na USP em Ribeirão, né, em que há uma confluência, então, de entender a história de vida, entrevistas, observação, com alguns instrumentos já consolidados que foram ditos aqui ontem, né, como o Self-Report Questionnaire, a escala de estresse no trabalho e o questionário de atos negativos para se investigar a violência no trabalho, por exemplo, né? Então, esse instrumento dele conflui outros tantos aí que a gente pode utilizar. Eu trago um estudo de caso breve de uma trabalhadora bancária assediada sexualmente. Na verdade, ela chegou a ser violentada por um superior, né? Que me chega, então, na justiça. Lembrando que o assédio moral e sexual não é necessariamente uma doença, mas ele é tido como um fator de risco psicossocial já desde os anos 2000 pela agência europeia, né, da OSHA. E há um estudo francês, esse que eu cito, que mostra nas decisões judiciais francesas o quanto que, a partir de um diagnóstico de transtorno de estresse pós-trauma, havia um caso de violência, de assédio moral e sexual envolvido. Mais de 60% no caso desses casos que chegam à justiça francesa, né? Então, uma trabalhadora que vem com uma suspeita diagnóstica a partir de médicos assistentes e psicólogos, de transtorno de estresse pós-trauma e o estado depressivo moderado, né? E a nossa avaliação foi importante numa escuta ativa de notar qual foi o fato ponte que desencadeou, né? Essa metodologia que eu utilizo é uma metodologia que eu colhi diretamente, passando um dia com a professora, a saudosa professora Margarida Barreto,
né, entendendo como ela fazia essa anamnese, e é o que eu utilizo nas minhas perícias, né? Então, averiguar se desde o primeiro dia de trabalho no banco o assédio sexual já se iniciava, ou se esse tipo de relação abusiva foi crescendo, aumentando, aparecendo ao longo do tempo, se esse fato ponte é fundamental para estabelecer se foi algo diretamente com a trabalhadora ou se era uma conduta naturalizada com as demais trabalhadoras dentro do banco, né? De suma importância, como o Dr. João já pontuou, o preenchimento da CAT, justamente para ver as partes do corpo atingidas, né? Em se tratando das patologias mentais, a gente fala do sistema nervoso central, né? É importante também para eu compreender. Então, o desafio, né, em ouvir uma trabalhadora numa história como essa e estar presente ali na empresa é justamente os riscos tidos como não visíveis, né, que são os psicossociais que nós estamos falando desde ontem. Então, tratar, né, colher os antecedentes organizacionais, não é numa história clínica de 10 a 15 minutos que irá resolver. Então, é algo que eu pontuo na minha tese, né, e o João fez parte da minha banca, ele sabe, né, que eu acho que para a gente falar também de nexo e falar de perícias, é falar dos próprios processos de trabalho dessas pessoas, né? Como é que faz um perito do INSS que em 15, 20 minutos, e que ele tem ali para realizar a perícia, porque está sendo contabilizado o seu tempo médio de atendimento, ali, né, ele fazer a averiguação de nexo, incapacidade, quando ele fica muito mais ligado ao computador, preenchendo esse sistema, né, do que conseguindo, inclusive, realizar também uma anamnese. Então, é uma coisa assim que, ao meu ver, fica uma discussão tola, né? O trabalhador diz, o médico não tocou em mim, o médico perito não tocou em mim, o médico diz que o trabalhador é um falsário, quando, na verdade, a gente está falando de um sistema, o INSS aí no caso, que é feito para não funcionar, né? Na forma como ele está posto. É claro que é uma relação desigual, um está decidindo sobre a vida do outro, mas a coisa não avança porque a gente não está discutindo também como está posto esse trabalho pericial também, quais são as condições que esse trabalhador médico tem para realizar também uma perícia, né? Então, a gente precisa entender nessa anamnese, algo que leva muito tempo. Com essa trabalhadora, para vocês terem uma ideia, eu fiz 2 sessões com ela de 3 horas, né, para compreender, porque o processo é dolorido, né? Falar sobre isso, sobre uma violência sofrida, é um processo dolorido. Então, eu respeitei o tempo dela, e para entender justamente, né, como que ela faz, de que forma ela faz, como fazia anteriormente, né, saber se ela não era reconhecida no trabalho que executava, desvalorização, se os colegas também a isolavam, se eles também repetiam atos de humilhação, por exemplo, né, se havia conflitos de valores, enfim. Não é numa anamnese simples, então, né, onde a gente coloca uma questão norteadora, o que você está sentindo, que a gente vai alcançar o processo de trabalho, que a gente vai entender, né, o que se deu para se agravar ou se disparar esse processo de adoecimento. Enfim, vou passar aqui que meu tempo já está acabando. E, ao fim, então, quando eu produzo o meu laudo, eu tenho dó dos juízes que me nomeiam peritos, porque os meus laudos eu acabo fazendo assim, coisas de quase 150, 200 páginas, em que eu vou colocando tudo que eu acho do pareamento estatístico, todo um estudo feito em cima, né? Eu codifico isso utilizando a CIF, né? A classificação a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que vai me falar justamente sobre como que essa incapacidade vai reverberar na vida da pessoa, né? Então, eu gostaria de mostrar, eu até separei o link, mas vai ficar, não tenho mais tempo, só para vocês entenderem, né, que foi feita uma proposta internacional dessa... tá aí? Colocou aí, Guilherme. Obrigado, viu? Esse é o link, né, do portal CIF Brasil, onde eu vou colocando os códigos da CIF que vão falando sobre fatores ambientais, ergonômicos da pessoa, né, lembrando que a CIF, ela complementa a CID, né, ela não descarta a CID, mas ela vai além, pensando uma perspectiva biopsicossocial. E que, ao final, essa tabela, então, que tem sido proposta em estudos acadêmicos como substituta, inclusive, aos baremos da SUSEP, né, me coloca um percentual de incapacidade, né, e um percentual indenizatório. Então, ela tem o intuito de não só quantificar a incapacidade laboral, mas também qualificar essa incapacidade, né, qual foi o grau da incapacidade do ponto de vista desse transtorno mental. Tá? Pode voltar para o slide, por favor, Guilherme? Já estou encerrando. Então, discutir
o processo de trabalho do perito judicial, né, também é de suma importância, porque o artigo 156 do Código do Processo Civil vai dizer que quem pode fazer a perícia é todo e qualquer profissional ou órgão legalmente habilitado. Quando eu conversei com o Dr. Mário, até fiz uma provocação a ele. Falei, bom, órgão legalmente habilitado. Então, a gente tem bons profissionais em universidades, né, Fundacentro, Serestes, etc., que possam também compor a serem peritos para a justiça, por exemplo, né? E o Código do Processo Civil, no entendimento dos magistrados trabalhistas, ele é superior, por exemplo, à Lei 12.842 do ato médico, que diz que a perícia ela é um ato privativo médico, né? O perito ele nem sempre tem uma formação técnica na área exigida. A gente está falando de um Brasil muito desigual, onde tem uma vara do trabalho ali no interior, né, de algum estado, em que o magistrado vai sempre nomear aquele perito que é de sua amizade, de sua confiança, mas que esse perito, por exemplo, é um ginecologista para fazer, né, uma perícia em saúde mental. Isso acontece. Há uma autonomia quanto a esses métodos de trabalho, então vocês viram que eu tenho muito mais tempo para realizar, né, do que o perito do INSS, por exemplo, mas eu não tenho autonomia quanto aos recursos, à jornada e o processo em si. E eu também sou apendicizado a um sistema informacional, que é o PJE, né, o Processo Judicial Eletrônico. Há baixos honorários, né, e desvinculação contratual, então esses peritos são profissionais liberais que prestam serviço à justiça. A partir da figura do honorário de sucumbência, a gente pode receber, né, posto aí pós-reforma trabalhista, pode receber uma paçoca e um suco por uma perícia, né, que a gente tenta fazer com a melhor qualidade possível. Há nesse universo, né, as fraudes, farsas e corrupções. Eu destaco a Operação Hipócritas da Polícia Federal aqui em Campinas, né, que deflagrou aí, vendo que muitos peritos médicos vendiam seus laudos para as organizações, né, e dificuldades epistêmicas, ideológicas, né, além da questão de sempre ter uma celeridade, sempre precisar responder com muita pressa, né. E aí isso basicamente foi um comparativo que eu fiz na minha pesquisa entre Brasil e França, né? Quando eu pude fazer o meu doutorado de sanduíche lá na Sorbonne, vendo justamente como é que se dá o processo pericial na justiça lá, né? Então, aqui, basicamente, o perito permanece sendo alguém de confiança do juiz, quando na França há um cadastro nacional, em que o perito passa por um probatório de 3 anos, e ele precisa passar por uma reciclagem também via Conselho Nacional de Justiça de lá a cada 5 anos. Aqui nós possuímos cerca de 30 dias para ser nomeado, aceitar, estudar o caso, convocar as partes, realizar o exame pericial, confeccionar o laudo e incorporá-lo ao processo. Lá eles possuem cerca de 6 meses para fazer basicamente o mesmo processo. Aqui a gente deve versar sobre nexo, incapacidade, prognóstico e dano. Lá eles versam sobre dano, incapacidade e reabilitação, pois o nexo é presumido a partir de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho que é atualizada periodicamente, de 3 a 5 meses, mais ou menos, né? Os honorários periciais aqui são recebidos somente ao fim do processo judicial, então uma perícia que eu faço hoje eu vou receber dali 5, 10 anos, mais ou menos, né? E lá não, lá as partes precisam depositar em juízo o honorário pericial antes, né? Então, encerrando, prometo, Sérgio, não me mate. O desafio aí do nexo causal está da gente superar esse modelo biomédico por um biopsicossocial. Há um lugar de classe ideológico de quem realiza as perícias também, não só um déficit epistêmico, né? Não há intersetorialidade, multiprofissionalidade, transdisciplinaridade entre todas essas perícias que vão ser apresentadas aqui na mesa. Não são problematizados os nossos processos de trabalho de quem faz as perícias. Os saberes dos trabalhadores ainda não são incorporados, como eles também não participam das investigações periciais, né? São apartados disso. E ainda as perícias, né, de averiguação de nexo ainda se aproximam mais dos modelos de reparação de danos, né, posto lá na legislação de 1919, do que de transformação dos ambientes e processos de trabalho, né. Uma perícia ampliada ela deveria compor aí, pelo modelo da VISAT, inclusive, diversos outros profissionais. Eu mesmo, muitas vezes, solicito aos magistrados que nomeiem também um ergonomista para me acompanhar, por exemplo, na perícia, né.
Então, eu encerro com uma frase, né, do médico italiano Luigi Devoto, criador da Clínica del Lavoro, quando questionado a ele justamente, né, por que Clínica del Lavoro, né, por que Clínica do Trabalho e não Clínica del Lavoratore, né, por que não Clínica dos Trabalhadores? E a resposta dele foi justamente essa, porque doente é o trabalho, e é ele quem deve ser curado para que as doenças dos trabalhadores sejam evitadas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela sua brilhante exposição, sobretudo dentro do tempo. E depois você vai... Estão pedindo aqui para que você fale onde encontrar a sua tese. Repositório da Unicamp. O repositório da Unicamp. Tá bom, depois a gente vai. Bom, vamos para a terceira exposição. A doutora Silvana, por favor, Simone, por favor, queira se apresentar aí nos 20 minutos. Eu trabalhei 14, 15 anos como psiquiatra, depois eu trabalhei alguns anos como médica do trabalho da empresa, e há 10 anos eu estou no Ministério Público do Trabalho. A experiência do Ministério Público do Trabalho, nós temos acesso a documentos de diversos setores, tanto PGR, PCMSO, PPRA, avaliações ergonômicas do trabalho. Então, isso dá uma visão um pouco global do que está acontecendo no mundo do trabalho. Sobre a dificuldade... Cadê o negocinho de passar? O tema, né, a dificuldade do reconhecimento do nexo ocupacional em doenças mentais. Para o lado. Para lá, vamos para lá. É uma corrida de barreiras. São várias as barreiras que a gente precisa atravessar, saindo do trabalhador adoecido até uma CAT emitida ou uma avaliação na Previdência Social. O primeiro problema é o diagnóstico. Nós temos assim um preconceito muito grande em relação às doenças mentais. Os próprios trabalhadores não chegam a procurar por avaliação, pelo médico, né? Muitas vezes as pessoas sofrem caladas. Os próprios médicos, às vezes, não fazem o diagnóstico. Os próprios médicos, às vezes, não fazem o diagnóstico. Inclusive, na fala do colega, ele falou muito da depressão e do burnout, né? E os psiquiatras, no geral, não fazem muito diagnóstico de burnout. A maior parte desses casos vão entrar na Previdência como depressão, não como burnout. E mesmo o psiquiatra, para ele ter dados do trabalho, ele precisa que o trabalhador reporte. E nem sempre o trabalhador reporta. Ele vai falar dos sintomas dele, que tem tristeza, que tem depressão, e, normalmente, ele não vai imaginar que é do trabalho e que isso é uma informação importante para falar para o médico. Além disso, nós temos um déficit de médicos na rede pública, são muito poucos psiquiatras para atender as doenças mentais. Então, boa parte dos casos de transtornos menores, que a gente chama, né, que são as depressões e ansiedades, são atendidos pelos clínicos, que vão se preocupar em resolver o problema. Dificilmente vão emitir uma comunicação de acidente de trabalho ou mesmo considerar que alguma coisa precisa ser feita na esfera jurídica. Normalmente, eles vão resolver o problema clínico. Então, a primeira barreira é o diagnóstico. Sabendo que a pessoa tem um diagnóstico, que tem um transtorno mental, o outro problema que vai ter é ele chegar a ter o seu nexo avaliado. Se a gente considerar que a população economicamente ativa no Brasil é de 7,7 milhões, 12 milhões são desempregados,
esses desempregados não vão ter o nexo avaliado. E, muitas vezes, o que acontece? O trabalhador está desempregado porque ele está depressivo. Ele pode ter perdido o emprego devido a uma depressão ou um transtorno de ansiedade, e ele não vai conseguir encarar uma entrevista de emprego, mandar currículo, fazer qualquer coisa, se ele está com transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo ou um transtorno de abuso de substâncias. O outro ponto que já foi apontado é a questão da informalidade. Nós temos muitos trabalhadores informais que não vão chegar a ter o nexo avaliado. Então, todos os nossos dados são subestimados. Tem um dado, acho que é da Elisa, de que 20% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno mental. Isso não vai aparecer nos dados que a gente apresenta no geral. Bom, normalmente, quem deveria começar a desconfiar do nexo, né, do nexo individual? Eu vou falar primeiro um pouco da parte individual e depois do coletivo, até porque os dados coletivos dependem de um conjunto de dados individuais, né? Então, quem deveria começar a desconfiar? O próprio trabalhador, às vezes, vai falar, olha, eu estou nesse setor e, depois que eu vim para cá, eu comecei a não ficar bem. A família, às vezes, observa, né, que tem alguma coisa errada em relação ao trabalho. Os órgãos de fiscalização, quando encontram situações que chamam a atenção, também podem levantar a lebre, né, do nexo ocupacional. Às vezes, quando tem uma campanha pelos meios de comunicação, as pessoas começam a falar, não, pode ser que tenha alguma coisa a ver com o trabalho. Os sindicatos, que também, tudo depende de ser reportado para o sindicato fazer alguma coisa, precisa que as pessoas procurem o sindicato, avisem, os profissionais de saúde também, precisa que essa informação ela corra, que as pessoas falem sobre o assunto. Só que nós estamos numa cultura que é feio sofrer. É feio, você é um fraco, você é um perdedor, vire uma máquina de vitórias. O trabalhador tende a se culpar pela doença mental e pensar que a doença mental pode ser relacionada ao trabalho, numa sociedade que o mérito, todo mundo fala sobre meritocracia, vá, lute, faça, é fraqueza, é derrota. As pessoas vão negar isso e as pessoas vão negar a doença em primeiro lugar e depois o nexo com o trabalho, falando, às vezes, do próprio trabalhador. A comunidade como um todo também tende a não olhar com bons olhos quem diz que está sofrendo no trabalho. A comunidade tende a achar que se esforça de menos, que a geração mimimi. Nós estamos em tempos, não sei se sempre foi assim, mas nós estamos num tempo que é proibido sofrer no trabalho, né? Mas vamos supor que esse trabalhador está numa situação ideal. Então, ele é CLTista, de uma empresa grande, que tem um médico do trabalho. O médico do trabalho vai ter tempo para avaliar, não está sofrendo pressão do empregador, e é um cara comprometido com a saúde do trabalhador. Ele vai precisar de dados para ele fazer o nexo. Isso daqui eu estou usando o Manual de Procedimento para os Serviços de Saúde. Para ele fazer o nexo, ele precisa de dados individuais, então, anamnese, história clínica, que vai depender do que o trabalhador fala. Uma dúvida legítima que esse médico vai ter é o seguinte: ele está reclamando do trabalho porque ele está deprimido, ou ele está deprimido porque ele tem problema no trabalho? Porque, normalmente, uma pessoa com um transtorno um transtorno do humor ou um transtorno ansioso, pequenos fatores estressores são mais difíceis de suportar do que uma pessoa que está numa fase boa. Então, o médico do trabalho vai ter essa dúvida. Vai ter dúvida se não são questões pessoais do trabalhador, até no caso, por exemplo, de um assédio moral.
Para o médico do trabalho de uma empresa levantar assédio moral, ele precisa que os outros trabalhadores falem, que o RH, ele precisa que o RH se posicione, ele precisa de toda uma gama de informações para dizer: aqui temos um assédio moral. Assédio sexual, então, nunca é feito na frente de todo mundo. Para ele chegar a ter essa informação, praticamente ele tem que fazer um inquérito policial. Então, ele vai ter uma dificuldade de encontrar a condição de risco. Outra coisa, eu vejo análises ergonômicas do trabalho o dia inteiro. Eu conto nos dedos as vezes que eu vi avaliações que consideraram os fatores psicossociais. É uma coisa assim, muito incomum. Nos casos que eu vi, foram provocados pelo Ministério Público do Trabalho. As análises ergonômicas do trabalho, atualmente, não têm dados psicossociais. PGR, vamos ver se vai começar a ter em PPRA e em PCMSO, também nunca vi. O que vem é risco ergonômico. Normalmente, as análises ergonômicas, atualmente, são feitas por fisioterapeuta, vão trabalhar a parte biomecânica, e muito pouco vão falar sobre organização, tempos e métodos. E assim, acredito eu que não seja por má fé, mas seja por uma questão de não pensar sobre o assunto. O assunto está debaixo do tapete, a gente tem que tirar esse assunto debaixo do tapete, pôr na mesa e começar a discutir o sofrimento mental. Então, esse médico vai ter várias dificuldades para fazer o nexo, emitir a CAT, para mandar lá para a Previdência e chegar lá com a CAT emitida. Ele não vai ter dados suficientes para isso e vai ser difícil para ele tomar a decisão de falar, não, isso é relacionado ao trabalho. O mais provável que ele faça, sendo um cara comprometido, honesto, é intervir nos bastidores, com o RH, com os chefes, e tentar resolver esse problema sem passar pela lei. Então, isso é outra forma de subnotificação, que são os casos que são, de certa maneira, diagnosticados, mas são tratados sem ser levado, sem abertura de CAT, sem ter uma formalização desse trabalho. Isso daí é mais comum se é numa empresa que a gente já sabe que tem um nexo técnico epidemiológico, que tem um excesso de casos, o médico vai ficar mais esperto. Mas a questão é se é numa empresa que não tem risco. Quer dizer, não tem risco gritante, mas naquele setor específico que tem 3 ou 4 trabalhadores, teve um aumento de demanda, ou tem um chefe assediador, 3, 4 funcionários, um teve um transtorno, ele não tem dados epidemiológicos para dizer, olha, nós temos um problema lá. Vai chamar a atenção, mas ele não vai levar isso. Bom, aqui sobre os riscos, eu acho que nós já falamos bastante. Pensando do ponto de vista do médico do trabalho, quando tem uma situação parecida com um acidente, é mais fácil de ele pensar e emitir a CAT. Então, por exemplo, no caso de ter um assédio já bem estabelecido, ou transtorno de estresse pós-traumático após um acidente ou após um assalto, que é uma coisa bem comum, então ele vai poder pensar nisso. Bom, aqui eu vou só passar, que já foi discutido, sobre questões de doenças mentais relacionadas a risco químico, traumas físicos, questões que saem fora do normal, né? Então, isso também, acho que vários apresentadores já falaram sobre isso, acho que não preciso mais falar sobre isso, senão o tempo não vai dar. Aqui as principais doenças que a gente vê no dia a dia, né? Bom, o que eu vejo que são os grandes vieses de análise? Não ter avaliação dos riscos psicossociais. Eu acho que esse é o mais importante. Tem vieses cognitivos do avaliador. O médico vai ter que ir
pegar esses dados do ponto de vista subjetivo, porque ele não tem dados objetivos. E, subjetivamente, se nós pensarmos que um médico residente trabalha 100 horas semanais, ele vai achar que todo mundo aguenta, que esse risco não existe. Se não tiver dados objetivos, o médico vai tender a se usar como parâmetro e os médicos não reconhecem o adoecimento nem deles e muito menos ainda a relação com o trabalho. Vieses cognitivos do próprio trabalhador. A relação médico-paciente, eu falei de uma situação ideal. Na vida prática, nem sempre o médico tem tempo e tem liberdade para fazer o trabalho dele. Então, tem muitos interesses envolvidos, interesses econômicos, interesses simbólicos. Então, nem sempre isso vai ser avaliado como se deve. Bom, nexo coletivo. Agora já está dando meu tempo ou posso falar mais um pouquinho? Tá bom. Bom, como que nós vamos suspeitar? Eu vou olhar no relatório do PCMSO. Quanto que tem... Tem. Já foi mais de 1000. Mais de 1000. É um tema que É muita gente. Está na crista da onda. e o como está no YouTube não é só técnico, né? Tem a sociedade que está assistindo. Isso que é bacana. Então, mas aí a gente, não sei se é paranoia ou metanoia, né? Eu caí 2 vezes assim, agora. Acontece, né? Fazer o quê? Mas é incomum Podia aqui, ter hein? acontecido na hora do almoço. Mas, doutor Mário, quantas vezes cai a... Eu nunca vi cair a... Caiu, já caiu. É mesmo? Não, mas não foi daqui, foi a região. É, né? Eu vi que agora ali- que eu não sei se... Mas a primeira vez que caiu o bairro inteiro. Não, mas aqui na frente caiu. Também caiu? Caiu. Então foi igual. Ou conhece alguém, ou mesmo já teve alguma situação horrível, você no Capitão Nascimento, quantas pessoas têm uma situação como essa e vão parar no hospital, tô infartando, né? Tá com outra coisa. Eu falo brincando, todo mundo tem um CGF para chamar de seu. Bom, voltando, né? Retornamos, então, à continuidade da apresentação da doutora Simone, que está nos falando sobre do Ministério Público. Oi? Bom, voltando, né? Sobre... Está funcionando? Tá, né? Voltando a falar agora sobre o nexo coletivo. Quando que nós vamos suspeitar que existe um excesso de casos de adoecimento mental numa empresa ou no setor? O que nós vamos ter de dados? Deveria ser o relatório do PCMSO. O relatório do PCMSO deveria ter dados sobre afastamento, dados sobre atestado por CID e por setor. Na prática, outro ponto que nós, no Ministério Público do Trabalho, sempre vemos os relatórios do PCMSO assim: exames programados, exames realizados, exames alterados. Dificilmente tem uma discussão sobre os afastamentos, discussão sobre as CATs ou mesmo os dados, porque se vier o dado eu consigo fazer análise, mas não chegam esses dados para a gente. Então, essa é outra barreira para fazer o nexo coletivo. Bom, reconhecimento e estudo dos riscos psicossociais não existe. Assim, é uma coisa tão rara que, quando aparecer, a gente avisa o colega: olha, você viu, tem um aqui, porque não existe. O que nós temos nos apoiado muito são os dados da Previdência. Então, o NETEP, a gente vai olhar a empresa, se é de um setor que tem muito afastamento, a gente vai olhar de uma maneira diferente do que se não é, né? Alguns dados de literatura nós também procuramos. Os sindicatos muitas vezes trazem questões, e também nós vamos avaliar com os dados do sindicato. E
muito menos comumente, né, dados da saúde. Às vezes, os Serestes nos mandam informações sobre empresas ou setores que estão com problemas. Então, os dados do Sereste são usados para a gente pensar sobre o nexo coletivo. Bom, como a gente vai investigar? Análise de afastamentos, ou pelo relatório do PCMSO, ou por dados internos, a gente consegue acessar os afastamentos das empresas. Entrevista com trabalhadores. Então, em algumas situações que nós suspeitamos de risco psicossocial, nós vamos para o lugar e entrevistamos um monte de gente para ter uma ideia sobre como que está a condição de trabalho, né? Análise ergonômica do trabalho, que, mais uma vez, não tem dados. Algumas pesquisas de satisfação de empresa, dados de ouvidoria, às vezes nos ajudam também a ter dados objetivos sobre a situação. Grupos de discussão, os Serestes, pelo menos o Sereste de Campinas, muitas vezes faz grupos de trabalhadores e nos manda os relatórios, e os relatórios nós usamos para avaliar se tem nexo, né? Bom, chegamos à conclusão que tem nexo. Me convenceu, convenceu o procurador, a gente vai ter que convencer o juiz de que ali tem uma situação de risco psicossocial grave, né? Nós vamos precisar de dados objetivos sobre a organização do trabalho. Então, por exemplo, num hospital, tem 20 leitos para cada técnico de enfermagem. Nós vamos ver o que a legislação fala, qual é o tipo do risco daqueles pacientes, se são pacientes que dão mais trabalho, que dão menos trabalho. Aí a gente vai ter que entrar a fundo para criar um corpo de documento que, a hora que o doutor Mário levar para o juiz vai falar, está certo. Número elevado de casos. E nós levantamos também processos individuais. Então, se uma empresa tem muitos processos individuais de assédio, é um dado para ser levado para o juiz também, para falar, olha, essa empresa tem. E principalmente quando os indivíduos ganham os processos, né? Aí tem mais força. E outra é analisar as inconsistências nos dados, né? Muitas vezes a empresa manda um dado, a gente puxa por outras vias e os dados não estão como foram apresentados. As denúncias, as notícias de fato em outros órgãos também podem ser usados. A gente levanta todo o corpo de informações para fazer um parecer para o procurador preparar um processo para entrar na justiça fazendo uma ação civil pública. Então, normalmente são esses os dados que a gente levanta. Mas uma dificuldade que nós temos, para eu pedir que a análise ergonômica tenha risco psicossocial, bem detalhado, não sei o quê, com certeza as empresas vão responder. Não tem previsão na legislação. E vai ficar nessa discussão e a gente não vai conseguir. Então, do meu ponto de vista, é necessário que, de alguma maneira, fique muito bem consignado que é necessário fazer as avaliações psicossociais para a gente poder cobrar e não ficar vai e volta sobre esse assunto. Finalizando. Bom, aqui para finalizar, eu vou só apresentar para vocês, para quem não conhece, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público, que, olha, é um instrumento que eu gosto muito para a gente saber onde que estão os problemas, para onde procurar. E a outra coisa que eu ia falar rapidinho também, que a gente precisa sensibilizar os profissionais sobre o adoecimento. Os profissionais, eu estou falando, os médicos, os gerentes de RH, os psiquiatras, os médicos do trabalho, os médicos de pronto-socorro, os psicólogos. A gente tem que levar isso para a discussão urgentemente. A necessidade da análise sistematizada dos riscos. E uma coisa que a gente precisa falar é que, para começar, tem que cumprir a lei. Então, não pode ter mais do que 2 horas de hora extra, não pode não ter intervalo interjornadas. E isso a gente encontra bastante também. E outra coisa, e depois acabou, é que eu acho que a gente precisa ir trabalhar
nos setores de maior risco, botar uma lupa em cima, estudar e procurar soluções para começar. Se a gente começar com onde o problema já está gritante, a gente consegue diminuir um pouco, pelo menos, a situação. Depois vai ficar situações que são pontuais, mas a gente precisa se debruçar sobre alguns setores. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a doutora Simone por ter continuado a apresentação. É muito difícil ter parado e ter que retomar, né, doutora Simone? E avisar aos colegas e também ao público que nos assiste de que nós tivemos no meio da fala da doutora Simone, nós tivemos uma queda de energia. Então, quem entrou na segunda parte da fala, está sendo gravado todo esse material, vocês vão ter oportunidade de recuperar essas brilhantes exposições dos nossos palestrantes. Embora seja um painel, nós recebemos aqui várias perguntas e eu vou aproveitar essa esplêndida mesa para a gente ouvir mais um pouquinho o que os nossos colegas têm a falar. O Cleison dos Reis, ele questiona um pouco ao professor João, se ele pode responder, além da médica do trabalho, né, do médico do trabalho, outros profissionais, médicos ou não, eles podem determinar o nexo causal de transtornos mentais, professor João? Obrigado, Cleison. Eu acho que a apresentação do Bruno já deixou bem claro, doutor Bruno, professor Bruno, que essa é uma discussão transdisciplinar, multiprofissional. Quanto mais gente puder ajudar a gente a entender esse fenômeno do trabalho sendo algo que provoca alguma nocividade no trabalhador, é importante a gente trabalhar com informação e se basear em informação. Agora, eu preciso fazer um recorte aqui, porque na questão previdenciária, que é pela emissão da comunicação de acidente de trabalho, o campo é o campo do atestado médico. Então, é preenchido pelo médico. Então, para a questão previdenciária, precisa ser o preenchimento feito pelo médico. Hoje não precisa mais ficar andando com a CAT para cima e para baixo, pedindo para o médico, para achar o médico no plantão, de onde teve aquele atendimento. Então, o atestado do atendimento, o relatório do atendimento é o suficiente para o preenchimento da CAT e é suficiente também para, na esfera previdenciária, ser feita a análise. Na esfera previdenciária, também, quem configura a espécie acidentária é o perito médico. Então, ele pode se basear de elementos emitidos por outros médicos, mas também outros profissionais que estejam envolvidos ali no processo, o relatório do psicólogo, o relatório do terapeuta ocupacional, o relatório de outros médicos, enfim, para poder chegar à sua conclusão. Mas a discussão é uma discussão que tem que ser ampliada, não tem que ficar em uma profissão específica. E para finalizar, aproveitando ainda o doutor João e a experiência na perícia, né, a Silvana Mota, do Seresta Indaiatuba, nos pergunta se vemos a importância da anamnese para caracterizar a doença psicológica, né, como é que os peritos fazem com tão pouco tempo, né, para ouvir e captar o real e o prescrito e não prescrito trabalho. Obrigado, Silvana. O perito ele tem autonomia, né? O auto médico ele leva o tempo que ele quiser para poder fazer ali, mas, como também elencado pelo professor Bruno, existe uma linha de produção no atendimento ali da perícia, são 15 pontos por dia, cada perícia vale 1 ponto. Então, há 20 minutos para cada atendimento, mas nada impede que eu fique lá bastante tempo.
Mas, em geral, os colegas que ficam muito tempo são mal vistos, porque atrasa a segurança, atrasa o fluxo da agência. Enfim, é técnica, né? Então, dentro daquele caso, tem que entender a necessidade de desdobrar ainda mais naquela anamnese, de pedir informações complementares. Tem uma ferramenta que é o SIMA, Solicitação de Informações Complementares. E eu sempre falo para os colegas, quando eu estou falando diretamente para eles, você é responsável pelo seu ato. O laudo que você emite, você é responsável. Então, cada um tem que utilizar as ferramentas que lhe são... que ele considera necessário para a análise daquele caso e que ele acerte, né? O objetivo é esse. A criação das ferramentas previdenciárias do estabelecimento do nexo veio justamente para tentar minimizar o NETEP especificamente, né? Uma queda que vinha ocorrendo nas notificações ou nas caracterizações. Então, o NETEP tem vasta literatura que mostra que foi uma ferramenta que eu até digo, facilitou o trabalho do perito, porque ali ele tem uma lei que ele vai dizer se não é, que é mais difícil do que você dizer que era como era antigamente. Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer é conscientizar os colegas a usar a melhor técnica para poder acertar, no caso do atendimento, do reconhecimento da incapacidade e na caracterização do nexo. E aproveitando essa fala do Dr. João, acontece algumas vezes que existe a Cleonice Caetano pergunta para Simone, né, que em diversas vezes, né, o transtorno mental vem após uma negativa do reconhecimento do acidente de trabalho, quando o INSS não reconhece e a empresa não aceita o retorno. O que fazer? Como ajudar? Ela foi direcionada a você, Simone. Bom, o que ela está falando, eu acho, é do limbo previdenciário, né? Que é a situação que a Previdência não entende que a pessoa precisa estar afastada e a empresa não acha que a pessoa tem condição de voltar ao trabalho. E essa situação é uma situação extremamente estressante mesmo, que pode mesmo desencadear um transtorno. Realmente, eu não sei o que fazer. Eu acho que, normalmente, acho que teria que entrar com reconsideração e, se for o caso, entrar na justiça, quando ficar claro isso. Administrativamente, acho que não tem muito o que fazer. Acho que preciso da sua ajuda. A questão do limbo, ela tem suas polêmicas, mas sempre, sendo médico do trabalho e perito, eu sempre digo que cabe ao médico do trabalho fazer a avaliação do caso, porque a volta é ao trabalho, né? E aí, nesse sentido, pode haver um sofrimento que precisa ser avaliado, e aí, se for necessário, fazer o próprio reencaminhamento para o INSS com essa nova justificativa. Muitas vezes, um transtorno físico vai terminar levando a um transtorno mental, e o inverso também. O que precisa é que esse exame de retorno ao trabalho seja muito bem feito, e sempre o pensamento é fazer com que o trabalhador possa ser reintegrado, mas, se não houver capacidade, é reencaminhar para o INSS com a justificativa. Muito bem. Sugestão. E eu vou contemplar aqui a nossa ouvinte, né, que está nos assistindo, a Valdenuce Maia. Ela fez 3 perguntas, mas eu vou tentar resumir um pouco a questão ainda do critério de incapacidade, né, que a doença mental ela tem uma incapacidade, mas muitos não reconhecem para o afastamento. E ela pergunta, inclusive, se a perícia desse afastamento não deveria considerar a questão biopsicossocial. O Bruno, e ainda, Bruno, especificamente para você, qual é que o Bruno ficou quietinho, agora eu vou passar um caminhão para ele. Qual a relação também do câncer e as doenças relacionadas ao trabalho? As 3 perguntas da Valdeluce. Tá. Bom, eu vou tentar responder essas perguntas e trazendo também algum elemento
da pergunta anterior, obrigado, viu, Valdenucci, pelas questões. Vou tentar responder de um ponto de vista legislativo, né? Eu acho que nesse caso do limbo previdenciário, por exemplo, de novo a gente recai na dificuldade da intersetorialidade, né? Então, esse trabalhador, ele está na Previdência, ele é beneficiário, ele está no SUS, ele é usuário, ele está na empresa, ele é colaborador, né? Assim, é um empurra de instituições, né? Em que ele fica num desalento, no fim das contas, né? E foi tentado, em 2017, uma portaria chamada uma portaria de reabilitação intersetorial, onde se tentava uma educação, tentava uma conversa, né, entre esses setores de educação, saúde, previdência, né, para que casos como esse não acontecesse, né. E também foi tentado, do ponto de vista legislativo, um projeto de lei, em 2010, que tentava colocar as perícias chamadas AX1 iniciais, né, que são essas que a gente está tratando aqui, as perícias dos benefícios por incapacidade, como também multiprofissionais, né, como são, por exemplo, as perícias que são biopsicossociais, também no âmbito do INSS, voltada para as pessoas com deficiência, por exemplo, ou para benefício de prestação continuada, enfim. Mas foi engavetado esse projeto de lei, né, em que o relator disse que não precisava de outros profissionais, né, que o médico dava conta. Mas também há um vício, né, na verdade, nessa legislação, que só quem pode mudar essa parte de cargos federais é o presidente da República, né? Não à toa, inclusive, um dos primeiros decretos dele foi transformar os peritos previdenciários em peritos médicos federais, que atendem agora não só o INSS, mas também, né, outras instituições, né? Então, eu respondo essas questões do ponto de vista legislativo, em que já foi tentado, em algum momento, né, fazer essas perícias multiprofissionais, biopsicossociais. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado ao João. Muito obrigado a Simone. A conversa está boa, mas nós vamos ter que encerrar por causa do horário. Eu peço desculpa mais uma vez por problemas que nós tivemos na transmissão e dizer que, por causa dessas questões que aconteceram 2 vezes na manhã, nós atrasamos a nossa programação aqui em meia hora. Era para ter terminado 12h30 e agora está terminando às 13 horas. E também eu quero avisar que vamos retomar a programação que estava marcada para as 14 horas do painel Experiências da Renasce em Saúde Mental, vai iniciar às 14h15. Tá? Então, todos retornem aqui às 14h15. Muito obrigado.